Então, lhe passo a palavra. Obrigado pela Bom, sua presença aqui no nosso primeiro colóquio, que é um colóquio piloto, né? Nós vamos ter outras oportunidades. Muito obrigado pela sua presença. eu que agradeço. Eu que agradeço. Desculpem os problemas técnicos. Pois bem, eu quero primeiro agradecer, então, o convite. Para mim, essa oportunidade é uma grande chance de poder tratar de um tema que cada vez mais percebo como uma importante chave de abertura, né, de entrada para o pensamento, para a filosofia política de Giorgio Agamben. Especialmente porque se trata de um tema acerca da metodologia, né, do método que o Agamben está desenvolvendo ou desenvolveu a partir de Foucault, claro, mas não somente a partir dele. O Agamben consegue, no seu texto Signatura Rerum, consegue elaborar um pensamento sobre método filosófico, especialmente aquele que ele está elaborando, que ele autodenomina como sendo próximo ao de Foucault, enquanto arqueologia, como um método paradigmático, ou paradigmatológico. A ideia não é simples, que o Agamben propõe. Na verdade, se trata de um pensamento complexo que tenta fugir dos dualismos. Para quem é iniciado minimamente nos textos do projeto Homo Sacer do Agamben, sabe que essa ideia de fugir de dualismos não é simplesmente algo novo no pensamento agambeniano. Se sabe que isso é uma questão para o pós-estruturalismo, né, de um modo geral, o Derrida, especialmente, o desafio de se superar dualismo. Mas, quando eu trato de Agamben, estou tratando de uma coisa bem específica, que é um tipo de argumento, ou uma forma de argumentar, de raciocínio, que o Agamben propõe e que aparece várias vezes, de modo repetido mesmo, nos volumes do Homo Sacer. E que modo é esse de argumentar? E por que isso é importante nesse tema de hoje, sobre o método da filosofia de Agamben? Porque esse modo de argumentar, pelo menos até antes do Signatura Rerum, desse texto que vou tratar sobre hoje, ele aparece de modo não confesso. Ele aparece sempre deixando ao leitor ou à leitora que consiga captar, perceber a repetição desse modo de pensar. Do que se trata? Se trata sempre de se perceber uma polaridade, ou uma bipolaridade, tá bom? Uma oposição que na maioria das vezes vem em forma de paradoxo, né? Enquanto aporia paradoxal, enquanto problema quase insolúvel e que traz uma contradição nos seus polos. E que nesse problema quase insolúvel, que traz uma contradição entre seus polos, o Agamben fala então de uma zona indiscernível, uma zona de penumbra, uma zona de confusão entre esses dois polos, entre esses dois conceitos, entre duas situações, entre dois conceitos arqueológicos, enfim. O que o Agamben propõe, sempre nesse seu raciocínio filosófico, é sempre nos colocar duas situações aporéticas contraditórias e dizer que, em certo momento histórico genealógico, esses dois polos se confundem.
esses dois polos se confundem. E a confusão é que lhe interessa. A confusão que lhe interessa. Então, para dar um exemplo, a palavra exemplo vai surgir aqui na minha fala hoje várias vezes. Começando, então. A palavra exemplo, eu posso resumir do seguinte modo. O Agamben vai nos dizer, por exemplo, numa das suas discussões mais iniciais, ele vai nos dizer que entre a anomia completa, né, entre a falta de nomos sobre um território, entre um lugar em que o direito não consegue, o nomos, né? O nomos dessa terra não se desenvolve, usando a expressão do Carl Schmitt, claro, e o lugar de um lado e de outro, o lugar em que o direito se faz com validade e eficácia, né? E esses termos em português, geralmente, eles geralmente caem em confusão, e aí eu vou colocar aqui um consenso, que vou propor um consenso. Quando eu digo assim, validade, geralmente quando o direito passou por um processo legislativo em que, do ponto de vista formal, ele é reconhecido como tal, como direito, e eficácia, no sentido de que esse direito é cumprido, ou seja, entre o espaço onde não há norma alguma e o espaço onde o direito se faz de modo esperado, ideal, né, válido e eficaz, Agamben vai dizer que existe um espaço em que esses dois lugares estão confusos, sendo os dois ao mesmo tempo e nenhum, sendo nem A nem B, mas sendo então um terceiro que está excluído e ao mesmo tempo incluso, certo? Esse tipo de raciocínio do Agamben, importante para se entender o método e para entender o seu pensamento como um todo, é um tipo de raciocínio, então, que viola abertamente o princípio clássico da não contradição. A ideia mesmo é de superar a primazia da identidade e perceber que entre A e B há um terceiro elemento que é A e B ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não sendo só A, não sendo só B. Esse é um exemplo mais simples, em que essa zona de confusão seria o estado de exceção, né? Seria o estado de exceção como ele interpreta. Ou então se pode pensar como o campo de concentração, como sendo esse lugar onde não há direito e ao mesmo tempo há direito. E de modo que pode parecer confuso, como eu disse, o Agamben tenta solucionar explicando que nesse lugar o direito é válido, mas não tem eficácia. Ou ele é eficaz, mas não tem validade, né? E aí ele vai desenvolver várias terminologias que vão lidar com oposições e, ao mesmo tempo, sendo expressas, essas terminologias, por modo de sintagmas, que representam, então, essa tentativa de superar o princípio da não contradição, né? O princípio da identidade. E ao dizer, por exemplo, que não há uma relação de oposição entre forma e vida, que não possa ser entendido como um sintagma, como forma de vida. Ou como nesse exemplo que dei, em que um campo de concentração, ou mesmo a situação de um estado de exceção, o direito pode estar formalmente validado, mas sem eficácia, ou atos podem ter força de lei sem lei jurídica válida incorrerem. Então, para resumir, o que o Agamben propõe no Signatura Rerum é explorar esse modo de raciocínio, explorar essa concepção, e para isso ele vai desenvolver a ideia de paradigma, a partir de Foucault, mas também de Thomas Kuhn, e especialmente de um pensador italiano chamado Enzo Melandri, tá bom? Esse pensador é que talvez ele seja ainda quem vai mais fortemente influenciar Agamben no desenvolvimento de seu método. Esse método em torno da concepção de paradigma. O que Agamben propõe no Signatura Rerum, logo no primeiro capítulo, é tratar, então, da ideia de paradigma e já mostrar que, a despeito do que Foucault dizia sobre
a sua diferença com a ideia de paradigma de Thomas Kuhn, a Agamben vai mostrar, na verdade, muitos pontos em comum. E tentar resumir a ideia de paradigma para poder desenvolver essa filosofia, como eu tenho dito, com a seguinte concepção. Muitas concepções são colocadas de... Vamos dizer, uma concepção é colocada de maneiras diferentes, mas eu poderia resumir do seguinte modo. Que o paradigma, ele é uma situação singular, que ele não é só uma situação que, pela sua singularidade, ele poderia subsumir outros acontecimentos semelhantes, dizer que esses outros acontecimentos semelhantes seriam, então, taxados ou resumidos com a ideia desse paradigma, desse acontecimento singular histórico. Na verdade, essa ideia ela é confusa e, por um tempo, eu achava que se tratava apenas disso que o Agamben tinha como proposta. Quer dizer, destacar uma situação histórica específica, como, por exemplo, o campo de concentração, especificamente de Auschwitz, por exemplo, tá bom? E tentar encontrar campos de concentração em acontecimentos não tão históricos, acontecimentos contemporâneos, ou acontecimentos históricos posteriores, e mostrar as suas semelhanças. Por um tempo achava que se tratava simplesmente disso, mas é ainda um pouco mais complexo e um pouco mais sofisticado. O que a Agamben está propondo é tentar entender uma situação singular, histórico-genealógica, e entendê-la como algo que não vai subsumir outros acontecimentos, tornando essa situação singular uma espécie de regra geral. Porque o raciocínio não é um raciocínio dedutivista. Né? Quer dizer, não se subsume os acontecimentos contemporâneos e históricos a partir de uma situação que seria, então, paradigmática. Não é simplesmente isso. Tampouco se trata de uma compreensão metodológica que fica muito forte nas ciências humanas, na tradição das ciências humanas, entre o 19 e o 20, que seria, por exemplo, o individualismo weberiano, da ideia de tipificação ideal, da ideia de tipo, né, em que se poderia, então, entender um todo a partir de uma parte, né, a partir de uma individualidade. O que a Agamben tenta fazer é também superar essa dualidade entre dedução e indução, entre universal e particular, entre parte e todo. A ideia de parte e todo não está só em Weber, né? Não está só em Weber. Na tradição do debate das ciências humanas e da metodologia das ciências humanas, se encontra essa discussão na tradição hermenêutica. Schleiermacher é o nome central e, especialmente, de modo mais sofisticado, que vai influenciar também Weber, Dilthey, Wilhelm Dilthey. E a Agamben vai prestar contas também em relação a isso. Não de modo explorando bem essa questão da tradição hermenêutica das ciências humanas, mas falando que isso tem a ver também com a ideia de círculo hermenêutico, né? Tipicamente schleiermariana, a ideia de que se compreende um texto, ou mesmo um Dilthey, que se compreende um acontecimento histórico, uma relação circular entre parte e todo e parte, ao ponto, então, de se poder entender o passado melhor do que as próprias pessoas do passado, ou da pessoa que está sofrendo historicização, sofrendo com um texto biográfico, podendo se entender essa pessoa melhor do que ela mesma. O que a Agamben tenta propor mesmo a relação de sofisticação que a hermenêutica, que a fenomenologia hermenêutica, ou a hermenêutica filosófica, Heidegger e Gadamer, tentaram propor com a ideia de preconceito, trazendo a concepção de círculo hermenêutico para o âmbito da pré-conceitualidade, o Agamben também vai dizer, não se trata então de uma questão anterior à entrada no círculo do texto, mas de algo ao lado, e isso aqui retoma a ideia de paradigma. Né? Sabendo que paradigma, etimologicamente, em grego, tem a ver com aquilo que está ao lado, né? Junto a, talvez. E então, de modo mais simples, né? O que se for possível, né, dizer assim, mais simples, o que a Agamben propõe?
Bom, superar a universal particular, dedução e indução, parte todo, para mostrar que um paradigma é um caso singular, tá bom? Que é destacado do seu conjunto de outras situações singulares, semelhantes, analógicas, tá? E nesse destacamento, ele se torna, então, um exemplo, que é condição de possibilidade, ou então, condição de inteligibilidade de todo esse conjunto de singularidades. Então, não se trata de um acontecimento que vai subsumir outros, né? Então, vamos entender o campo de concentração, o campo de Auschwitz, e entender situações contemporâneas como sendo semelhantes, tão simplesmente. Porque, ainda que você entenda que Auschwitz nunca vai ocorrer de novo como ocorreu, ou seja, que há uma singularidade histórica, tentar simplesmente comparar situações como, por exemplo, a situação dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, os imigrantes contemporâneos nos Estados Unidos, que estão detidos, reclusos, não sei a palavra jurídica correta, porque não se trata mesmo de uma situação jurídica normal, talvez não haja uma palavra que possa caracterizar bem essa situação quase jurídica ou não jurídica, que é a dos imigrantes latinos, por exemplo, durante o governo Trump. Não se trata simplesmente de chamar isso de campo de concentração, em que a diferença seria uma diferença de grau, de violência, e então você assim subsumiria a situação singular, tornando-a geral, com a situação particular, singular também, que é a desses imigrantes nos Estados Unidos. Não. O que o Agamben vai propor e aí fica a discussão de saber se isso é bem sucedido, né? Mas o que o Agamben vai propor ou pelo menos intenciona, é de dizer que o acontecimento do campo de concentração, como um acontecimento singular e irrepetível, tá? Ele faz parte de um conjunto de acontecimentos também singulares, também irrepetíveis, ou seja, com suas singularidades e especificidades. Tá? E que o campo é, então, apenas um exemplo destacado, que se compara de modo analógico, para fazer com que as pessoas possam conhecer, para que outras situações singulares sejam inteligíveis por meio desse paradigma do campo de concentração. O campo de concentração de Auschwitz seria, então, uma situação singular junto a outras situações semelhantes, né, em que se poderia entender essas situações semelhantes por meio desse exemplo. Mas não numa relação de subsunção, mas numa relação de analogia. Então, a operação lógica aqui não é dedutiva, mas analógica. E eu queria chegar indo ao final, né, e queria dizer que uma das situações mais complexas do texto do Agamben aqui, para explicar o paradigma, é quando ele tenta dizer, por exemplo, que o paradigma é um inverso simétrico da ideia de estado de exceção. Né? Porque enquanto o estado de exceção é aquele modo de incluir por exclusão, incluir a mera vida por exclusão, ou seja, enquanto o estado de exceção tenta fazer com que a vida que se opõe ao direito seja incluída por uma oposição entre direito e vida, quando o direito está em suspensão pela excepcionalidade, o paradigma, como inverso simétrico, seria então um tipo de raciocínio que você tem que entender o conceito paradigmático, por exemplo, de campo, mas não só de campo, também o muçulmano, também a vida nua, eu poderia dizer a trindade, e outras concepções, como as tases, que é também um conceito agambeniano, só que mais recente no projeto Musashi, que é a ideia de guerra civil, você tem que entender não como algo que foi incluído por exclusão, mas excluído por inclusão. Como? Um paradigma, enquanto exemplo, ele é excluído do seu conjunto de outras situações semelhantes, análogas,
tá bem? Ele é excluído, destacado, ou seja, ele é excluído, e é excluído por sua inclusão inteligível, ou seja, ele é excluído para que os outros conceitos, e ele mesmo, possam ser compreendidos, ou melhor, para que os outros conceitos sejam compreensíveis, inteligíveis, por meio desse paradigma apartado do seu conjunto. Então, um paradigma é excluído por inclusão quando se entende, então, que uma situação histórica ou um conceito específico, uma forma de vida, forma de vida franciscana, dominicana, também podem contar, ou a situação do judeu dentro do campo de concentração, que está no estado de muçulmano. Essa situação é destacada de outras situações semelhantes, análogas, e ela é destacada, ou seja, excluída, para que se possa entendê-la e entender as outras situações. Ou seja, para que se possa ser inserido novamente nesse conjunto, mas garantindo o apartamento desse exemplo do resto. Então, o que o Agamben tenta dizer é, um tipo de raciocínio paradigmático tenta encontrar essa singularidade que está análoga a outra singularidade. E essa singularidade, ela como um exemplo destacado, capaz de entender todo o conjunto análogo a esse exemplo. Tá? E esse tipo de pensamento tenta, então, superar a lógica da não contradição, encontrando um terceiro que está excluído pela sua inclusão. Eu vou finalizar agora, porque eu sei que já está passando tempo, mas isso tem a ver com a assinatura das coisas. Né? E que tipo de raciocínio é esse, então? Aí eu vou finalizar repetindo um argumento que escrevi para a professora Yara Fratesch, da Unicamp, quando escreveu suas críticas ao Agamben, nessa situação da pandemia, de seus textos do Code Libet sobre coronavírus, a pandemia, a excepcionalidade, a questão do risco, etc. No meu segundo texto de resposta à professora Yara Fratesch, eu tento dizer a ela que a Agamben não simplesmente está criando universais para explicar situações que são profundamente singulares e específicas. Né? Por exemplo, como se poderia compreender a vida nua latino-americana em relação à vida nua na Europa, ou a situação própria mesma, a situação mesma da pandemia vivenciada na Europa por uma situação vivenciada em outro lugar, ou então assim, de modo um pouco mais radical, né? Como se pode pensar situações semelhantes, subsumindo essas situações a uma generalidade, como acusa a professora Yara Fratesch, criticando a Agamben, reduzindo tudo à ideia de homo sacer, estado de exceção, em que tudo parece ser então estado de exceção, e em qualquer lugar há estado de exceção. A resposta que eu dei à professora Yara Fratesch, e repito aqui, e também aqueles que pensam que a Agamben está simplesmente realizando esse tipo de subsunção dedutiva, de generalização nominalista, né? Nominalista não, universalista, né? Eu acabei que falei nominalismo, né? Para dizer que esse debate é um debate bem antigo mesmo, né? De se tentar entender sobre a existência, sobre a realidade dos universais. Na verdade, os argumentos da professora Yara Fratesch até se assemelham bastante a esses argumentos da querela dos universais. Que, por coincidência, é uma querela franciscana, tem uma cara ao homo sacer. Mas vamos voltar. O que eu diria, a professora Fratesch disse no texto, e diria àqueles que pensam assim, a despeito do que escreve e pensa Agamben, e aqui fica, eu repito, uma discussão sobre o sucesso disso, é que simplesmente o Agamben não está generalizando situações, ele está colocando essas situações em comparações analógicas respeitando as singularidades dessas comparações. E isso faz, por exemplo, um autor do direito, se não me engano, que tem escrito sobre Agamben há muitos anos, o professor Daniel
Arruda Nascimento a escrever um artigo sobre a senzala como uma experiência profundamente brasileira, né, como um espaço da era colonial, em que pessoas escravizadas estão sob situação de extrema violência, né, para dizer o mínimo, comparar a ideia da senzala com uma espécie de campo, ou com um lugar biopolítico, campo de concentração. Né. Como isso é possível sem que se caia num erro grave, de um anacronismo grave, de se comparar uma situação na Alemanha nazista com os judeus com a situação de senzala. Como isso é possível? Né? E aí dou duas respostas. Uma com Agamben e outra a partir de Agamben. E aí eu finalizo. Uma com Agamben é dizer que simplesmente não se trata disso, não se trata de uma generalização, se trata de um raciocínio analógico, tá? Em que se encontra no campo um exemplo destacado de outros exemplos que nos facilita para a compreensão de outras situações, mas sempre respeitando as suas especificidades, porque se trata de analogia. O Agamben, numa entrevista mesmo para uma revista alemã, diz isso. Ele não entende que todo lugar é estado de exceção. Guantánamo não é simplesmente um estado de exceção, como foi o estado nazista, 12 anos, etc. Mas se trata de uma situação análoga, só. Né? E, apesar de que as explicações justificativas e argumentos são bastante complexos, e envolvem uma associação entre Aristóteles e Kant, até numa ideia de discussão sobre juízos reflexivos, para poder se pensar essa relação entre universal e particular, etc. Mas essa seria a minha resposta com Agamben. A minha resposta a partir de Agamben poderia dizer o seguinte, que Agamben está fazendo algo, por exemplo, o Aimé Césaire fizeram ao dizer, por exemplo, que aquilo que se fez na Alemanha nazista contra as minorias, contra os judeus, por exemplo, como o próprio campo de Auschwitz, né, para ficar nesse exemplo, nada mais seriam, entre aspas, né, e eu sei a problemática disso, né, e isso envolve mesmo uma polêmica com o Bembe na Alemanha, acho que, se não me engano, com o Museu do Holocausto, não tenho certeza. Acho que o professor Roberto pode falar melhor sobre isso, se sabe do que eu estou falando. Isso está presente também no pensamento do Aimé Césaire e do Bembe, ao dizer que as técnicas usadas nos campos de concentração são técnicas do tempo colonial e imperial da Europa, quando já exercia esse tipo de violência nas suas colônias, tá certo? Só que agora usadas dentro do território europeu, sobre o território do nomos do Ius Publicum europeu e contra os próprios europeus, ainda que esses europeus tenham perdido a sua cidadania, a sua nacionalidade, foram desnacionalizados, né, como os próprios judeus na Alemanha nazista. Então, na verdade, é uma coincidência que, pensando a partir de Agamben, né, Agamben não está tratando disso, e mostrar que isso não é um absurdo de ser dito, que isso não é só Agamben que está dizendo, e que me parece razoável esse tipo de compreensão histórica, que é a de saber que as técnicas nazifascistas usadas contra os próprios europeus eram técnicas já praticadas no período colonial, no período imperial. Era isso. Muito obrigado. Ricardo, nós que agradecemos. É ótimo, é muito no espírito que a gente tenta cultivar aqui dentro do nosso pequeno grupo de pesquisa, né? Quer dizer, associando uma pesquisa interna séria, profunda dos autores que são mobilizados, mas também dialogando com esses autores e se propondo a pensar com eles, mas também a partir deles e para além deles, né? Eu só gostaria de, assim,